a partir da relação e das coisas que acontecerem em uma relação com quem alguém um dia a gente amou, né? Ou que a gente ama. Veja, a gente só tem mágoa das pessoas que a gente ama. Faz sentido isso? Eu e você só temos mágoa das pessoas que nós amamos ou que um dia nós amamos. E há quem diga que se há mágoa é porque ainda existe amor, né? Há quem diga, inclusive, que é impossível deixar de amar. Há quem diga também. Mas isso são questões que estão para além. O que eu quero dizer só é que essa mágoa é como se fosse uma ferida emocional. É como se fosse uma ferida emocional. E essa ferida, ela vai crescendo porque é como se a gente sentisse, de alguma forma, que o outro é quem pode colocar lá o mertiolate. Que o outro é quem pode. Que o outro está em dívida. Que o outro. Porque você tem as expectativas em relação ao outro. Só que isso é uma ilusão da mente. Uma ilusão da mente. Porque no final das contas você se feriu pela forma como. Pelas suas expectativas. Você se feriu porque você depositou no outro algo que você não deveria, uma confiança que você não deveria depositar. Você se feriu porque você não compreendeu a essência da vida de que o ser humano ele é imperfeito. Ele é cheio de contradições e que ele vai errar. E talvez você tenha se ferido profundamente porque você acha que ele errou com você. Mas ele talvez esteja sendo simplesmente ele mesmo. Ele não fez com você, ele foi ele mesmo, ela foi ela mesma. Entende? Então, a mágoa tem uma conexão muito profunda com o auto-perdão. Tá? Porque no final das contas somos nós que construímos isso. Somos nós que construímos isso. Né? E o que é esse auto-perdão? É assim, tipo, olha, pô, por que eu me permiti? A gente se questiona. Vocês se questionam isso? Pô, 12 anos de uma relação, por que eu me permiti? Quando eu tava na relação há 5 anos, os últimos 2 anos, eu disse, por que eu me permiti isso? Sabe, por que eu permiti que ela gritasse comigo? Por que eu permiti que ela me batesse? Por que eu permiti que ela falasse coisas tão devastadoras? Por que eu me permiti estar nisso? Por quê? Essa é uma questão da mágoa, né? Por que eu me permiti? Só que tem uma segunda questão também da mágoa, que é a reiteração, que é, depois de um tempo a gente se questiona assim, mas por que eu tô me permitindo ainda sentir isso? Por que eu ainda tô conectada? Por que essa pessoa ainda continua me ferindo mesmo sem estar aqui? Por que eu continuo lembrando disso? Por que eu continuo dando poder a essa pessoa? Mesmo não estando mais ao lado dessa pessoa. Você entende? A primeira relação é o que aconteceu. A segunda relação são as permissões. Por que eu continuo me permitindo viver isso de novo na minha vida? Assim e... Ai, porque eu não consigo arrancar essa pessoa do meu coração. Fazer com que ela simplesmente deixe de existir e parar de sentir isso. E aí essa é a segunda camada da mágoa, né? A segunda camada da mágoa. E no final das contas, essas duas dimensões puxam a gente para a realidade. Saia da ilusão e venha para a realidade. Não é o outro. Ninguém tem mágoa de ninguém. Você não tem mágoa do teu pai, da tua mãe. Você não tem mágoa do teu irmão, dos teus amigos, ou das relações, ou das pessoas com quem você estabeleceu uma relação amorosa. Isso é ilusão. No fundo, no fundo, no fundo, a questão é com você. Existe culpa. Culpa, por que eu me permiti? Por que eu continuo me permitindo? Porque no final das contas, seu pai não é responsável por como você se sente. Sua mãe não é responsável por como você se sente. As relações amorosas que você estabeleceu não são responsáveis por como você se sente hoje. Seus irmãos, seus amigos não são. O Estado, a economia, não é. É você com você mesmo. E você sabe no fundo da tua alma isso. Que isso é verdade. Você sabe no fundo da tua alma que isso é verdade. Então, de verdade, o melhor antídoto para mágoa não é esperar o outro vir e recompor a relação.
Gente, tem gente que tá preso há anos porque tá esperando, assim, um pedido de desculpa. Não é isso. Não é isso. O melhor antídoto pra mágoa, sabe o que é? Aprender com o que aconteceu. Fui traída. Aprende com o que aconteceu. Aprende. Porque quando você aprende, você toma posse do que aconteceu. E quando você toma posse do que aconteceu, você, inclusive, esse aprendizado lhe prepara para que você possa viver uma vida melhor.